Olá pessoal, hoje estarei ensinando os números complexos. Se inscrevam no meu canal e curtam dando um joinha. Vamos começar então. Números complexos. Os números complexos têm o seguinte formato: Z é igual a mais BI, ou Z igual a x mais yi, depende do exercício, tá? A parte real vai ser sempre o A, aí a parte imaginária é o BI. O A e o B são chamados de afixos. E θ é o argumento, quando na forma trigonométrica, que vai ter cosseno de θ, seno de θ. Tá. Conjugado é bem parecido com o número complexo, só que ele é o Z barra. Em vez de ser A mais BI, é A menos BI. Tá? Representação dos complexos. Bom, você pode representar os complexos da forma trigonométrica, que será Z vai ser igual ao módulo de Z vezes cosseno de θ mais I seno de θ. Essa é a forma trigonométrica. Já a forma algébrica é da seguinte forma: A mais BI, certo? E a forma exponencial é E elevado a x mais yi. O E elevado a x é o módulo e o cosseno de y mais I seno de y vem da parte imaginária. Potência de I. São algumas potências notáveis que a gente tem que saber. I elevado a 0 é 1, I elevado a 1 é I ao quadrado é menos 1, I ao cubo é menos I. Agora, para ver se vocês entenderam, como eu iria calcular I elevado a 48? Bom, eu pego o expoente, que é 48, eu divido por 4. Por que por 4? Porque tem 4 i's diferentes. Qual? I0, I1, I2 e 3, certo? Então, a gente deve fazer o seguinte: pega o expoente, divide por 4. E o valor do resto é o i semelhante, ou seja, nesse caso o resto é 0. Portanto, i elevado a 48 é igual a i elevado a 0, que é 1. Tá? Módulo do número complexo. Como você calcula o módulo do número complexo? Você faz o quadrado dos afixos sobre com a raiz, ou seja, você pega o a ao quadrado mais o b ao quadrado dentro da raiz, tá? Da raiz quadrada. Cosseno e seno. O cosseno vai ser a parte real dividido pelo módulo do número complexo, e o seno vai ser a parte imaginária sem o i dividido pelo módulo do número complexo. Outra coisa que também é importante a gente saber, que cosseno de a mais b é cosseno de a vezes cosseno de b menos seno de a vezes seno de b. O cosseno de a menos b é cosseno de a vezes cosseno de b mais seno de a vezes seno de b. Já o seno de a mais b é seno a cosseno b mais seno b cosseno a. E o seno de a menos b é seno a cosseno b menos seno b cosseno a. Por que eu passei isso daqui? Porque se der um ângulo que, por exemplo, o ângulo de 15 graus, você pode achar ele fazendo 60 menos 45, ou você pode fazer 45 menos 30, tá? Por isso que eu passei isso daqui. Agora aqui alguns dos ângulos notáveis, né? O 30, o 45, o 60. Isso daqui a gente já tem que saber decorado, né?
para facilitar a resolução dos exercícios. Ó, divisão. Para resolver divisão por número complexo, nós devemos aplicar o conjugado, tá? O conjugado é quem? É o z barra. Então, 3 menos 7i dividido por menos 2i. Bom, a solução vai ser a seguinte. A gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. De que forma? Dessa forma aqui. Vai ser 0 mais 2i. Por que 0? Porque aqui, ó, tá vendo que não tem parte real? Se aqui fosse 1 menos 2i, aqui a gente colocaria 1 mais 2i, certo? Como não tem parte real, a parte real é 0. E a parte imaginária, a gente só troca o sinal, porque o conjugado só troca o sinal da parte imaginária. Aplica a distributiva, né? 3 vezes 2 fica 6. I, porque aqui tem o i. E menos 7i vezes 2i vai dar 14. Por quê? Porque menos 7 vezes 2 dá menos 14. E ao quadrado é menos 1. Menos 14 vezes menos 1 dá 14. Simplificando, a gente fica com isso. 7 sobre 2 mais 3 sobre 2i. Tá? Agora, produto da forma trigonométrica dos números complexos. O que é um produto? É uma multiplicação. Então, a gente está multiplicando dois números complexos. Como que a gente pode escrever isso de uma forma mais fácil? A gente sempre saber. Então, vai ser o seguinte. Vai ser o módulo do primeiro número complexo vezes o módulo do segundo número complexo multiplicado o cosseno e somando os ângulos θ1 mais θ2 mais i seno somando os ângulos θ1 mais θ2. Na multiplicação, então, tá vendo que a gente soma os argumentos? E na divisão, vai ser o que? Olha aqui embaixo. A gente vai estar dividindo os módulos e fazendo o cosseno de θ1 menos θ2 mais o i seno de θ1 menos θ2. Se vocês decorarem essas duas fórmulas, vocês conseguem fazer, tá? Então, decorem as fórmulas que elas vão nos ajudar a resolver os exercícios. Potência da forma trigonométrica dos números complexos. Então, por exemplo, aqui é z elevado a n. Então, se você quiser levar um número complexo a qualquer expoente, se você usar essa fórmula aqui, você consegue encontrar o valor dele, tá? Então, z elevado a n é o que? O módulo de z elevado a n vezes o cosseno de o número, né? Por exemplo, se aqui fosse 8, você colocaria 8 vezes o ângulo. Então é nθ mais i seno de nθ. Então esse n é quem? É o número que a gente está elevando o nosso número complexo, tá? E aqui, raízes na forma trigonométrica do número complexo. Pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Se for raiz quadrada, o n é 2. Se o n é 2, a gente precisa calcular k1 e k2. Como assim? Da seguinte forma. Essa é a fórmula, correto? W de k vai ser igual ao módulo de z na raiz de n vezes o cosseno de θ mais k2π sobre n mais i seno de θ mais k2π sobre n. Então, para a gente resolver esse tipo de exercício, nós primeiramente vamos identificar qual tipo de raiz que é, tá? Ele vai falar, se for raiz quadrada, então, primeiro você faz para k igual a 0 e depois para k igual a 1, tá? Mas no exercício vai ficar tudo mais claro.
Vamos começar então com o exercício. Calcule z igual raiz de 3 mais i elevado ao oitava, dividido por raiz de 2 mais raiz de 2i elevado à sexta. Tá. Para resolver esse tipo de exercício, a gente vai chamar o numerador de z1 e o denominador de z2. Então, vai ser assim. z1 é quem? Raiz de 3 mais i, certo? O módulo de z1 é quem? É 3, certo? Porque raiz de 3 ao quadrado é 3, mais 1 ao quadrado, que é 1, na raiz. Isso aqui somando vai dar 4, raiz de 4 é quanto? 2. Tá? Cosseno de θ vai ser quem? Vai ser a parte real, ou seja, raiz de 3, certo? Raiz de 3 dividido por 2. E o seno de θ vai ser a parte imaginária, que é 1, dividido por 2. A gente sabe que esse ângulo é o de 30 graus, que em radianos é quem? Π sobre 6, certo? Então, vamos escrever o numerador na forma de potência a oitava. Então, vai ser o módulo elevado a 8, ou seja, 2 elevado a 8, cosseno de 8 vezes o θ, 8 vezes π sobre 6, mais i seno de 8 vezes π sobre 6. Esse é o numerador, tá? E o denominador? Bom, o denominador a gente vai chamar de Z2. Z2 é quem? Raiz de 2 mais raiz de 2i. Calcula agora o módulo de Z2. O módulo de Z2 é quem? Vai ser raiz de 2 ao quadrado, que é 2, mais raiz de 2 ao quadrado, que é 2, na raiz. Raiz de 4 é 2. Certo? Cosseno de θ vai ser quem? Raiz de 2 sobre 2, certo? Que é a parte real dividido pelo módulo. E o seno de θ vai ser também raiz de 2 sobre 2. Ou seja, qual é o ângulo? O ângulo é π sobre 4, que é 45 graus. Então, aplicando a fórmula da potência, agora é a sexta, né? Então é o módulo de z, ou seja, 2 a sexta, cosseno de 6π sobre 4, mais i seno de 6π sobre 4, tá? Bom, agora a gente só tem que fazer as contas para finalizar o exercício. A gente está fazendo uma divisão, então você divide os módulos, 2 a oitava dividido por 2 a sexta, você mantém a base e subtrai os expoentes, ou seja, fica 2 ao quadrado. Agora a gente vai fazer o mesmo com os ângulos aqui. Aqui, se você faz 8 vezes π sobre 6, fica 8π sobre 6. Então, você vai fazer o que agora? Você vai subtrair os argumentos, tá? Então, você vai ficar com cosseno 8π sobre 6 menos 6π sobre 4, a gente encontra que dá menos π sobre 6. Tá? Mais i seno de menos π sobre 6. Aí continuando aqui embaixo, 2 ao quadrado é 4. O cosseno é uma função par. Se ele é uma função par, o cosseno de menos π sobre 6 é igual ao cosseno de π sobre 6.
Então aqui você escreve cosseno de π sobre 6. Já o seno é uma função ímpar. Então esse sinal tem que vir para fora. Então vai ficar menos i seno de π sobre 6. Resolvendo isso daqui, a gente encontra que fica 4 vezes raiz de 3 sobre 2 menos meio de i, porque o π sobre 6 é um ângulo conhecido, né? É o ângulo de 30 graus. Agora é só fazer a distributiva que acabou. Fica 2 raiz de 3 menos 2i. Essa é a resposta do exercício. Agora vamos fazer o próximo. Calcule a raiz quadrada desse número. Primeiro a gente vai fazer calculando o módulo. Módulo de z é quem? É esse número, a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, na raiz. Então fica 9 mais 27, certo? Porque esse número ao quadrado vai dar 27 na raiz. Isso aqui vai dar 6. Cosseno de θ vai ser quem? A parte real dividido pelo módulo. Menos 3 sobre 6 dá menos 1 sobre 2. Já a parte imaginária, já o seno é a parte imaginária dividido pelo módulo. Então é menos 3 raiz de 3 dividido por 6. A gente encontra que dá menos raiz de 3 sobre 2. Tá, aí a gente, se esse ângulo fosse... então, aí agora a gente vai fazer a bola trigonométrica, tá? Para que a gente consiga encontrar que ângulo que é esse. Bom, esse ângulo, se fosse... só um momentinho. Se ele tivesse no primeiro quadrante, o cosseno dando meio e o seno dando raiz de 3 sobre 2, ele seria de 60 graus. Então aqui ele seria 60 graus. Só que repare, nesse exercício o cosseno é negativo, então ele está desse lado, e o seno é negativo. Nesse caso, o cosseno negativo, seno negativo, ele pertence ao Q3. E o ângulo que ele faz com a horizontal é o próprio 60, tá? Então, que ângulo que é esse? Daqui até aqui dá 180 mais 60 dá 240. 240 graus em radiano é 4π sobre 3. É essa relação aqui, ó. 1 radiano é π e x... Não, desculpa. 180 graus é π radianos e x é... Não, não é isso. Tá. Aqui, 180... Desculpa, agora eu lembrei. 180 é π. E aqui o ângulo que a gente quer vai 240. Aqui a gente põe o x, tá? Aí você multiplica em cruz, encontra o ângulo, tá? Aí você vai ter que agora calcular, como é raiz quadrada, isso significa que o n é 2, tá? O n é 2. Então você vai ter que calcular o W0
e o W1. Então o W0 vai ser quem? O W0, vamos pegar a fórmula aqui, vai ser o módulo na raiz de n, ou seja, vai ficar 6 na raiz cosseno de 4π sobre 3. Como o k é zero, né? Porque a gente sempre vai do zero depois para 1. Então essa parte é zero, então dividido por 2. Mais i seno de 4π sobre 3 vezes 1 sobre 2, que é a mesma coisa que dividir por 2. Aí com isso a gente encontra o W0, que, bom, é só fazer a conta, né? Mas pra gente não perder tempo eu já vou colocar a resposta. Menos raiz de 6 sobre 2 mais 3 raiz de 2 sobre 2i. Esse é o W0. Já o W1 vai ser quem? Raiz de 6 de novo, cosseno de 4π sobre 3 mais 2π, porque agora o k é 1, então é 1 vezes 2π dividido por n, e o n é 2 de novo. Então é só você somar e depois dividir por 2 o valor do ângulo que você encontrar. E seno, mesma coisa, 4π sobre 3 mais 2π dividido por 2, tá? Só para você saber, ó, aqui em cima vai dar 4π sobre 6 o ângulo, e aqui embaixo vai dar 10π sobre 6, que é a mesma coisa que 5π sobre 3, tá? É o que vai dar o argumento. Então, mas eu já vou colocar a resposta direto pra gente não perder tempo. Vai dar o raiz de 6 sobre 2 mais... Desculpa, menos 3 raiz de 2 sobre 2i. Então essas são as respostas. São esse número aqui, ó. Menos raiz de 6 sobre 2 mais 3 raiz de 2 sobre 2i. E raiz de 6 sobre 2 menos 3 raiz de 2 sobre 2i. Essas são as respostas. Agora, a gente vai fazer o último exemplo aqui. Vamos começar da mesma forma, calculando o módulo. O módulo de z vai dar 144 mais 25 na raiz. Por quê? Porque 12 ao quadrado mais 25 na raiz, isso aqui vai dar 13, tá? O cosseno desse ângulo vai dar parte real, ou seja, menos 12 dividido por 13, e a parte imaginária vai ser menos 5 sobre 13. Isso daqui dá um ângulo que a gente não conhece, então é um θ não notável. A gente quer calcular a raiz quadrada desse número. Então o que a gente vai fazer? A gente escreve o número, menos 12 menos 5i, na raiz. Vai ser igual a quem? A mais bi. Bom, a gente tem que tirar essa raiz quadrada, então a gente eleva ao quadrado dos dois lados. Isso daqui vai ficar menos 12 menos 5i. Vai ser igual a ao quadrado mais 2abi menos b ao quadrado. Agora a gente junta a parte real com o que é a parte real e a parte imaginária com o que é a parte imaginária. Então vai ficar da seguinte forma: a ao quadrado menos b ao quadrado vai dar menos 12. E 2ab vai dar menos 5.
Tá, agora a gente tem que isolar uma das letras para resolver a equação. Então a gente faz que B vai ser menos 5 sobre 2A. E aí a gente joga na de cima. Com isso a gente encontra que A ao quadrado menos 5 sobre 2A ao quadrado menos B ao quadrado vai ser igual a menos 12. Tá, resolvendo essa conta, a gente encontra que fica... eu já vou colocar com o MMC feito, tá? Para ganhar tempo. Vai ficar 4A quarta menos 48A ao quadrado menos 25 igual a 0. A gente vai ter que chamar o A ao quadrado de T, porque vai ficar mais fácil de resolver essa equação. Então vai ficar com 4T ao quadrado menos 48T menos 25 igual a 0. Agora a gente vai ter que calcular delta e a raiz do delta. Tá? O delta vai ser b quadrado menos 4ac. O delta vai dar 2704. A raiz do delta vai dar 52. Com isso a gente encontra que o t, né, é menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Tá, a gente encontra 2t. Ou t é 25 sobre 2, ou t é menos meio. Agora, o t é ao quadrado. Então, no lugar do t, a gente coloca o número que a gente encontrou para descobrir quem é a. Aí a gente vai achar que o a, vou colocar aqui em cima, o a vai ser 25 sobre 2 na raiz, certo? Mais ou menos. Isso aqui vai dar 5 raiz de 2 sobre 2, racionalizando, porque vai ficar aqui 5 dividido por raiz de 2, e a gente tem que racionalizar. E ou o a vai ser mais ou menos menos meio na raiz. Só que esse menos 1 a gente pode trocar por i ao quadrado, tá? I ao quadrado. Tá, fazendo a mesma coisa, a gente encontra, tirando isso aqui da raiz, a gente encontra que fica com mais ou menos, aqui também é mais ou menos, i raiz de 2 sobre 2. Então, se a gente tem o a, é só jogar na razão aqui que a gente fez, ó, que b é menos 5 sobre 2a, e encontrar o b. Então, o b vai ser... o b vai para esse a aqui, o b vai dar... vai ser 5 dividido por 2 vezes o a, que é 5 raiz de 2 sobre 2, tá? Aí a gente vai encontrar que o b vai ser raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Certo? Também é mais ou menos. E no segundo caso, a gente encontra que o b, fazendo essa mesma divisão, só que em vez de 5 raiz de 2 sobre 2, a gente vai colocar i raiz de 2 sobre 2. A gente encontra que o b vai dar 5 sobre 2 dividido por i. Oh meu Deus. 5 sobre 2 dividido por i raiz de 2 sobre 2. A gente encontra
que o B vai dar